Graça e paz, igreja, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria receber cada um de vocês aqui em mais um episódio do Podget. Animadíssima, animadíssima. Eu já quase te cortei, já entrei empolgadíssima. É sobre isso. Boa noite, muito bem-vindos. Amiga, que empolgação com esse casal. Não sei fingir costume. Eu também não. E assim, a gente tá animadíssimo, até porque a gente queria muito que eles viessem. Conseguimos agenda, glória a Deus, né? Aleluia. Sim, que não é tão fácil, sabe? Não é tão simples assim. Não. Mas assim, antes de qualquer coisa, vamos de combo do amor? Vamos curtir, compartilhar e comentar? Vamos subir esses números aqui? Então, por gentileza. Combinho do amor agora, né? Curte, compartilha pra quem, amiga? Grupo da família, grupo... A gente manda até no grupo lá do clã, né? Isso, porque esse assunto gente vai estar na mesa muitas vezes. Não queria dizer nada, não. Então, já compartilhou, já curtiu, já se inscreveu no canal para não perder nada? Então tá, agora sim. Até por favor. Vocês muito bem sabem que no final desse episódio tem o Fala Get, que é o momento onde a gente pega as principais perguntas de vocês, são selecionadas a dedos pela nossa equipe maravilhosa e a gente vai fazer essas perguntas pro pastor... Opa! Pastor Ivair e a pastora Natiele. Mas calma, que eu já vou apresentar. A gente já vai apresentar eles decentemente, viu? No final, a gente vai fazer essas perguntas. Por que a gente não vai fazer no início? A gente separou um monte de coisa aqui para fazer. Então, assim, deixa para perguntar no final, justamente porque, assim, tem muita coisa que a gente já vai pegar aqui. Então, separa para o final. A melhor pergunta que você tem aí, aquela que, assim, todo mundo está curioso para fazer, e recebam com muito carinho pastor Ivair e pastora Natiele. Vamos providenciar palmas online agora. Obrigada, produção. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Podem se apresentar para o pessoal de casa. Eles são tímidos, não que eles vamos devagar. Vocês, mas... Não são tímidos nada, pode boa noite. Boa noite, pessoal de casa. É uma alegria, uma honra podermos estarmos juntos aqui em mais um Podget, né? Que seja um tempo bem proveitoso, que possamos aí trocar experiências e conversarmos acerca do reino que vai nos edificar com total clareza e certeza. Glória a Deus. Isso aí, queridos. Que tá quietinha. Tá com vergonha, quietinha não tem Calma, nada. Que ela vai se soltando aos poucos. Vocês não esperam. Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Amém. E que possamos, de fato, passar esse momento agradável na presença do Senhor, fazendo muitas coisas em prol do reino. Amém. Deixa eu falar um pouquinho desse casal para introduzir a quantidade de informação que bem provável eu vou deixar algumas para trás de tantas que são. Porque assim, na verdade, muita gente vem para Floripa para curtir praia, para curtir a cidade, para dar uma relaxada, mas não é o caso desse casal. Não é mesmo, né, amiga? Se tem uma coisa que eles não fizeram foi relaxar nos últimos meses. Eu em particular, eu brinco porque a intimidade é uma coisa que é para poucos, né? E eu digo que eles são os reis dos clãs aqui na nossa igreja. Nós vamos discursar, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas assim, não vieram a passeio, não. Eles vieram literalmente deixando muita coisa para trás. É linda essa história, é incrível ver tudo que o Senhor fez e vem fazendo na história deles. Amém. E a gente tem a honra hoje de esmiuçar, né? Você tá nervosa, amiga? Tá ansiosa por esse momento? Eu tô animadíssima. Empolgadíssima. Até porque, assim, gente, quem talvez não conhece muito de perto, pastora Nath, pastor Ivair, eles têm uma alegria, uma gargalhada. Eles têm um molho, uma coisa boa. assim maravilhosa. Eu quero ver a hora que tiver nós três rindo aqui, aí já era, gente. Hoje eu vou segurar a rédea nesse lugar. Quando eles três engrenar, eu vou segurar a rédea para vocês. Já era. É isso. E assim, pastor Ivair e pastora Natiele, eles têm uma história muito linda, digna, assim, de nós contarmos ela esmiuçada. Uma história de superação em muitos aspectos, né? E uma história onde o Senhor vai escrevendo dia após dia. Quem convive com esse casal sabe o que o Senhor faz na vida deles todos os dias. Eu digo que a cada semana é uma história nova de tanta coisa que acontece, né? Muitos testemunhos. Muitos testemunhos. E uma das coisas que é um ponto ápice para mim na história deles, eu querendo já falar da história deles, mas tudo bem, é a questão que o Senhor desenhou a igreja online, que é a Get Church Floripa, e lançou nas mãos desse homem, que ele tem uma coragem, gente, vocês vão ver ao longo do podcast. Esse casal tem uma coragem de segurar as coisas do céu e fazer acontecer nessa terra. Amém. Que me constrange, né, amiga? Glória a Deus por isso. Gente, mas assim, de tudo, né, a gente quer saber, assim,
como que surgiu toda essa questão da igreja online? A gente sabe que isso eu acho que é um dos principais pontos de vocês estarem aqui em Florianópolis hoje, né? Mas onde que surgiu tudo isso e como que vocês vieram parar aqui em Floripa? Amém. Amém. A Blue falou que ela está com medo. Não, medo tá a gente. Medo tá a gente das perguntas. Nós vamos lá. Quer começar? Não. Tímida. A pastora vai Muito se soltando aos tímida. pouquinhos. Ela tá tímida. Tem que ver o que ele vai falar. Ah, tá, entendi. Ela tá com Mulher medo. geralmente complementa, é bem isso Tá. daí. A mulher lembra de detalhes que geralmente o homem não lembra. Então, é isso aí. Isso, Tá. isso. Eu tô com uma palavra e eu acho que vai resumir um pouco de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje, né? Pessoas, e isso foi ministrado muito forte no meu coração nesse final de semana, que as pessoas, elas entram, sejam na nossa vida, sejam na nossa casa, nos relacionamentos, na empresa, por habilidade. Sim. Uhum. Mas, geralmente, elas deixam de permanecer por caráter. Uau. Uau. E entendendo isso, a gente vê a necessidade, muitas vezes, do reino de Deus. Né? Tudo aponta para o reino de Deus. Amém. Né? Aquilo que a gente faz, aquilo que nos move, aquilo que muitas vezes nos impulsiona é o reino de Deus. E o que nos faz permanecer também é o caráter. Né? Então, nós vamos ver pessoas entrando e saindo da nossa vida, muitas delas por habilidade, mas a grande maioria não permanece porque falta caráter. Uau. Né? Verdade. E nesse tempo onde, de fato, isso é algo que é difícil de encontrar, o Senhor tem levantado e queimado uma chama no nosso coração acerca de cuidado. Né? Jesus, ele não nos chama simplesmente para sermos religiosos, não nos chama simplesmente para que possamos ir atrás de uma religião. Ele nos chama para conhecê-lo e andar com ele. Amém. Né? Então, nós vendo de fato a necessidade, muitas vezes, da igreja, indiferente de denominação, jamais vamos falar disso, mas das pessoas, da igreja, né, de Cristo, ser cuidada, receber um pouquinho daquilo que a gente tem vivido de forma assim, tão abundante, que é o cuidado de Deus nos detalhes. Né? O Senhor começou a queimar acerca disso no nosso coração. Amém. De fato, estendermos. Mesmo estando distante, estarmos próximos, conectados, claro. cuidando, orando junto, consagrando junto, aprendendo juntos a palavra, treinando, capacitando. Eu tô entendendo por que o pastor Lucas botou o pastor Ivair de pastor de pastores. Olha o discurso. Pastoreio que cuida de pastores. E eu acho muito lindo tudo isso, realmente, porque é vida na vida. A gente fala muitas vezes e a gente, às vezes, não consegue trazer em palavras isso. E quando o pastor Ivair começa a falar sobre isso, é algo que o nosso coração, a gente olha assim, não, real, é verdadeiro isso. A gente vive muito isso aqui, né, pastor? Você fala, pastora, por favor. A pastora tá tímida, gente. O que aconteceu? Ela já vai ativar. Daqui a pouco ela vai. Gente, a grande comissão de Cristo não é converter pessoas. Meu jamais foi e jamais será converter pessoas. A grande comissão, o Evangelho de Mateus fala sobre isso, é fazer discípulos. 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 Eita Deus. Né? E só se faz discípulo de uma maneira, vida na vida, caminhando próximo. Né? Se conectando. Então, as pessoas muitas vezes estão do outro lado do país ou em outros países e mesmo assim estão sendo discipuladas, cuidadas, caminhando conosco, vivendo o que nós estamos vivendo aqui. Sim. Pastor, quando que vocês conseguiram entender assim que de fato existia essa vida no online também? Porque é muito comum as igrejas em si, elas se preocuparem com a parte física, assim, né? E muitas das vezes o online, ele não tem a devida atenção. A gente entende que são pessoas, mas em que momento vocês sentiram que destravou, assim, sabe? Que, de fato, vocês entenderam que, não, tem pessoas aqui que elas precisam ser discipuladas, elas precisam ser cuidadas. O que vocês entenderam, assim? Como que virou essa chave em vocês? Abeline, o maior desafio de um líder é jamais deixar que a agenda dele seja mais importante do que pessoas. Uau. A agenda jamais poderá ser mais importante do que as pessoas. Então, muitas vezes, a igreja ela robotiza. Ela está correndo atrás de uma agenda para cumprir essa agenda e esquece do cuidado.
Nossa. E isso é algo que estamos trabalhando muito em cima para não entrarmos nesse ativismo. Claro. Né? De muitas vezes ficarmos escravos da agenda, porque temos uma programação e a nossa igreja aqui ela tem uma programação muito vasta. Sim. Ninguém para aqui. Né? E glória a Deus. Literalmente. Literalmente. Mas as pessoas são mais importantes do que a mais bela agenda que nós temos hoje. Sim. As pessoas são fundamentais, porque sem ela nós não teríamos essa agenda. Amém. Né? Então, mesmo de casa, estamos pensando e nos preocupando em como vamos estar juntos com cada família na sua casa, no seu estado, no seu país, conectados com ele, cuidando dessa família, caminhando junto, amando elas, num detalhe e com maior amor, com maior carinho. Amém. Vocês sentem que, de fato, vocês conseguiram conectar as pessoas nesse nível mais profundo, assim, de forma online, assim, que, de fato, vocês conseguem alcançar, assim, a pessoa consegue sentir a mesma energia que a gente sente aqui nos cultos? Eu te confesso que todas as vezes que nós nos deparamos com pessoas chegando de outras cidades, de outros estados aqui, para descer as águas, para entregar sua vida a Jesus, né? Isso é incrível. Para batizar, como aconteceu em muitos casos, como vem acontecendo, como vai acontecer, isso ainda é chocante para a gente. E muitas vezes isso confirma no nosso coração testemunhos de pessoas sendo transformadas. A gente tem testemunhos de pessoas que membraram no online e foram curadas. Sim. Uau. Né? Gente Vocês que sabem sim, disso, gente que viajou para ser batizado. O pastor Júnior fez o batismo somente de um aqui, fisicamente. A pessoa veio, batizou, voltou. E é muito testemunho. Realmente a gente vê famílias todos, né? sendo Todos transformadas, casamentos, lares, simplesmente porque a igreja, os pastores, a liderança está fazendo o papel na qual foi chamado, que é fazer discípulos, né? Que é cuidar das pessoas, mesmo à distância. E isso tem surtido um resultado absurdo na vida e na família das pessoas. Amém. Glória a Deus. Falando em família, até, pastora Nath, como que você enxerga o papel da mulher, necessariamente, vivendo tudo isso, onde vocês estão à frente, né, de toda... Assim, vocês estão à frente de uma grande liderança e ainda liderando milhares de pessoas ali através do online. Como que você enxerga o papel da mulher nesse meio todo? Olha, eu costumo dizer que o papel da mulher, ela é além de ser uma mulher que edifica a sua casa. Para mim, o papel da mulher é aquela que guarda a sua casa. Uau. O pastor Ivair sabe que o nosso ministério ele é movimentado e ele é movido por alguém que sempre se coloca na brecha para orar, interceder e clamar por esse ministério, por essa casa, por essa família. Ela tá quieta, mas quando ela fala, se é que vocês me entendem, ela vem assim, ó. Então, eu sempre costumo dizer que se a gente vive o que a gente vive hoje, a gente vive porque alguém um dia entendeu o propósito e se posicionou diante disso. Amém. Então, eu sou aquela que eu cubro, sim, a vida do pastor Ivair. Eu sou aquela mulher sensível, que eu consigo ver no caminhar do meu esposo quando ele precisa de uma oração. Eu sou aquela mulher sensível que eu consigo ver na expressão da face dele quando ele precisa que eu só pare, coloque a mão nele e diga vai ficar tudo bem. Eu consigo ser aquela mulher sensível que diz assim, vai deitar que a oração é comigo. Então, eu consigo ser essa mulher que... Gente, calma, deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor, que eu conheço essa mulher de perto, entendeu? Eu tenho intimidade para fazer isso. Um dia eu vou ser assim, calma, serena, tranquila, organizada, e vou dizer, meu amor, vai dormir em paz. E ainda com a animação, né? Aí, com a animação que ela tem, que daqui a pouco ela vai. Calma. Daqui a pouco solta ali, daqui a pouco. Meu amor, vai dormir em paz, que eu vou orar pela sua vida. Como é que é, pastor? O resto que eu não peguei? Me ensina o resto. E por muitas vezes, de noite... Eu ia contar isso agora. Ele tem um problema, que ele não gosta que bota a mão na cabeça dele para bagunçar o cabelo. Que ele cortou o cabelo para vir pro podcast. Então, de noite ele não gosta que bote a mão na cabeça para bagunçar o tipo do cabelo. De noite, pastor. Corta isso. Vezes, não tem nada de corta isso que a pastora começou a falar. Deixa essa mulher falar. Eu estou ali orando pela vida dele e ele... E eu digo, deixa a mão aqui porque eu vou orar.
Depois eu pentei esse cabelo. Gente, é muito sério. Não é uma vez, não é duas, que eu acordo 4h30 da manhã, 5 horas. Nos dias assim que eu tô mais cansado que... Não, os dias que o senhor dorme, vamos ser realistas. Gente, tem isso, assim, ó, liderado do pastor Ivair já sabe que o online é 24 horas, a igreja... Amiga, deixa eu falar, porque eu posso, tenho propriedade de fala nesse assunto. Meu marido tá aqui que não me deixa mentir. Se ele mandar uma mensagem, ele vai mandar uma mensagem durante a madrugada e você estiver acordado, pode responder, que ele vai te responder na sequência. Geralmente você tá acordada pra responder. A gente é tudo criado do pastor Ivair. É de verdade pouco sono nessa família, né? Isso aí. Descanso é só no céu. Gostei. Pegou, glória, né? Descanso só no céu. Gente, e aí eu acordo 4h30 e de repente eu acordo com algo estranho e aí eu me percebo que tem alguém... Mexendo eu vejo a mão dela na minha cabeça, orando, e falando, declarando, e assim, apertando minha cabeça. Estragando meu cabelo. Eu falo, faz mesmo, faz isso precisando. Aí ele xinga, não, reclama. Não, ele só vai... Bicha, mão aqui, que hora. Vou pegar o óleo da unção, você vai ver só. Muito bom. Mas eu sempre fui essa mulher, assim, mais sensível nesse sentido. Uau. E aí, quando eu cheguei aqui em Floripa, eu consegui entender que eu fluía no ministério profético, que até então eu não conseguia ter essa percepção. Uau. Eu via coisas que às vezes eu percebia que o pastor Ivair não via, eu conseguia ter a sensibilidade de coisas que às vezes eu percebia que ele não tinha. Isso físico ou espiritual, pastora? Em ambos os sentidos. Amém. Uhum. E aí eu não conseguia ter discernimento daquelas coisas. Tá. E aí quando eu cheguei aqui em Floripa, que eu me aprofundei no sentido de entender sobre os ministérios, que o pastor Ivair sempre fala muito nos discipulados que a gente faz, Verdade. nas rodas de conversa, que uma igreja, para ela ser saudável, ela precisa fluir nos 5 ministérios. Amém. E eu fui entender um pouquinho desses 5 ministérios, compreender como que eles funcionam de fato, tanto no mundo terreno como no mundo espiritual. E aí passou alguns dias que o Senhor confirmou, de fato, através da boca de profetas, que eu me movimentava no ministério profético. E aí acabou. eu consegui entender o porquê que eu enxergava coisas que às vezes ele não enxergava. E quando eu digo enxergava, é naquele detalhe que às vezes o homem não vê. O homem, ele acaba vendo assim de uma maneira mais... todo. E eu via pequenos detalhes, pequenas coisas. A lupinha. E por que eu falo isso? Por que eu digo isso? Porque o ano passado, o Senhor já sinalizava coisas ao meu coração sobre uma possível mudança, uma possível estação nova. E aí, o que acontecia? Eu visualizava que Deus estava sinalizando, mas o problema é que eu não tinha discernimento de visualizar tudo aquilo. E aí, a primeira fase foi que o pastor Ivair chegou e ele falou que ele ia mexer na nossa casa, que nós construímos a nossa casa, então nós construímos primeiramente ela num modelo básico, e aí depois a gente foi voltando para aprimorar aquela casa que a gente havia construído. E eu lembro que ele veio e ele falou para mim de primeira instância que ele iria mexer na nossa casa. E eu falei, não vai haver necessidade, porque nós vamos embora. Nós vamos morar na praia. E aí gente, ele olhou... De visão é outra coisa, né? Quando a gente fala que a mulher... Amiga, isso é verdade, tá? Não, é sobre isso. As meninas de plantão, as mulheres aí de plantão, pega essas chaves que a pastora está dando, porque realmente a mulher, ela já veio, né, com algo. O Senhor já depositou em nós. E quando ela vira, como a pastora disse, essa chave, que algo acontece, eu acho que vem uma avalanche do céu, né, sobre a família. Até porque a gente tem que ser profeta dentro da nossa casa, já né? Então, assim, lá dentro, a pastora já estava sentindo ali que tinha uma coisa diferente, nossa, tem alguma coisa aqui e tal. E aí, gente, a gente tem que ser profeta mesmo dentro da nossa casa, meu Deus do céu. Tem que impor a mão sobre o nosso marido, mesmo que ele não queira. Bagunça o cabelo. Isso, bagunça o cabelo. E mesmo que, assim, com esse direcionamento de ele dizer que vai mexer na casa, né? Vai criar raízes. Quem vai reformar uma casa, quem vai fazer alguma coisa, vai criar raízes. Não vai fazer para logo depois sair daquilo ali. Mas se a mulher tá alinhada com o Senhor, parece que flui. Até porque, geralmente, quem quer construir raízes é a mulher, né? Então, veio uma coisa diferente, né? Sim, exatamente. E aí, quando o Senhor me deu essa primeira sensibilidade, que claro que depois que eu fui entender que era o Senhor falando, era o Senhor, enfim, já sinalizando, novamente passou-se um tempo e o pastor Ivair veio novamente falar que ele iria mexer na casa. Eu falei, não.
nós vamos embora, nós vamos morar na praia, o Senhor só está esperando eu me formar. Quando eu me formar, eu estava finalizando a graduação em psicologia, o Senhor vai nos enviar para morar no litoral. E ele muito resistente, ninguém tirava o Ivair. Não queria vir para a praia, pastor? Não, ninguém tirava ele de Chapecó. Ele vem, não. Gente, a frase que a pastora diz. Chapecó. Não, ninguém tirava ele de Chapecó, diz a pastora. Ninguém tirava de Floripa, não. Ninguém tirava ele de Chapecó. Eis que vem Deus. Vai sim, Exatamente. E aí eu disse, não, o Senhor vai nos mover daqui, nós vamos ir morar na praia. E ele, assim, muito resistente. E acabou que, por fim, ele disse, eu vou se for pelo ministério. Eu disse, pois que seja, mas que tu vai morar na praia, tu vai morar na praia. Uma certeza do céu na mão de uma mulher, irmão. Mas eu estava, assim, muito, assim, tentando entender, porque eu trabalhei, né, durante 8 anos com um salão de beleza. Então, lá em Chapecó, eu tinha o salão. A rainha da chapinha? Da progressiva. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu estava finalizando a graduação, só que eram 2 contextos totalmente diferentes, mas eu via que existia algo, porque eu não me via em nenhum daqueles 2 contextos. Eu não me via fluindo na clínica dentro da psicologia, porque, para mim, desde o princípio, eu pensava que não existia eu exercer uma profissão dentro daquilo que iria me impedir de falar do bem mais precioso que eu tenho, que é Jesus Cristo. Que a psicologia, ela te impede muito de falar sobre ele, né? E aí, também não me via mais dentro daquele salão. Então, eu comecei a entrar em conflito. E eu lembro que era julho, e eu comecei a orar, e eu comecei a chorar, e eu comecei a entrar em conflito, até que um dia eu estava sozinha dentro do meu salão. E eu pude ver claramente a voz do Senhor quando o Senhor disse, se aquieta. E ali eu vi que era o Senhor. Eu disse, ok, o Senhor vai fazer. E, de fato, eu entendi que eu só precisava fazer uma coisa, me posicionar em oração. Então, eu entrei num propósito de oração, até na época comuniquei o pastor Ivair, que eu estaria entrando nesse propósito de oração, né? E fiz um propósito de oração durante uma semana muito latente, assim, muito ardente ali, eu e o Senhor. Então, eu saía de manhã caminhar e eu via pássaros marchando na minha frente, eu via que era o Senhor. E aí não tinha vento, não tinha nada, as árvores, elas pendiam na minha direção e voltavam, e eu via que o Senhor estava se manifestando. E eu só dizia, Senhor, o Senhor precisa fazer algo. Meu Deus. Porque eu tinha a percepção de que o nosso ministério não estava alinhado com a vontade de Deus. Então, nós já havíamos, né, pastoreado todos esses anos, nós já havíamos pastoreado 12 anos uma igreja à frente do ministério. Pois é, tem bastante gente que não sabe desse detalhe, né, que vocês já vieram para detalhe uma vírgula na história dele. Um detalhe importantíssimo que talvez você não saiba, eles já eram pastor há 12 anos, pastora. 17 anos. Mas aí as contas não batem, assim, vocês têm que 27, daí a 17 são pastor. Agora eu que... Para, esse cálculo não é bom pra gente. Visto que agora eu te amei, né? Gente, desde criança eles pastoreiam gente, entendeu? Tipo assim, não façam as contas, entendeu? Eles têm 27 cada um. 17 anos. Pastor Ivair. Entendi. Eu fui consagrada pastora mais tarde, né? Mas já estava sendo bem paralelo, bem pastora também, né? Junto com ele. Sim. Digamos que sim. Bem ativa, que não para. Sim. Gente, parece que plena, assim, tranquila. Não, é mulher 360, assim, ó. É, não é, pastor? É. Autêntica. Botar ela e a Pabine rindo alto aqui, ninguém segura mais. Ô, pastora, em algum momento você teve um pouco de medo quando você começou a ver o mundo espiritual? Eu lembro que, assim, as primeiras experiências que eu tive de forma espiritual, eu morri de medo. Foi num retiro de uma igreja. Eu cheguei em casa, eu tinha ido sozinha. Eu cheguei em casa e era o primeiro retiro que eu tinha ido. Quando eu cheguei em casa, o Arthur estava muito feliz que ele estava recebendo uma nova mulher dentro de casa. Eu cheguei tipo assim, meu Deus, não quero mais. Eu não quero mais. Você não sabe o que eu vi. Foi isso. Sério? Eu cheguei apavorada, amiga. Até porque na minha cabeça não era tudo isso, mundo espiritual. Era bem de boinha, assim. Não, era anjos voando neste lugar, no meio do poço. Entendi, na minha cabeça era só muito isso, filme entendeu? na sua cabeça. Nunca você teve um receio, assim, um medo do que você via, pastora? Não, eu acho que medo eu senti apenas uma única vez, quando logo que eu comecei a namorar o pastor Ivair, ele já era pastor, então ele já estava à frente de igreja e eles tinham muito
o hábito de ir ao monte orar. Na sexta-feira, nos sábados. Vamos ver se ela vai passar. E ele, naquele âmbito de levar os irmãos namorando. no monte, nós estávamos namorando. Tá. E nós fomos para um espaço que o pessoal cedia para nós orarmos, mas era um espaço que você não via a palma da tua mão. Nada. Bem tranquilo, graças a Deus. E o pastor Ivair, ele foi muito audacioso naquela noite, Nem ousado. Nem é. Que ele chegou naquele monte, e aquele monte, ele era gigante, ele era imenso, ele era de fato, assim, um monte aberto, assim. Tá. E aí ele colocou cada irmão 1 metro de distância longe do outro. Tá. No sentido de que a gente entrasse num propósito de oração. E aí você pensa uma pessoa... Uns 30 metros, uns 20, 30 metros, né? E aí você pensa uma pessoa que ela não tem o hábito de orar. Sim. E aí ela tá dentro do mato, No escuro. que ela não vê a palma da mão dela. Socorro, Deus. Olha. E aí, ali foi o momento, assim, que o ápice do medo surgiu, mas o que é que eu fiz? Estava apaixonada, não estava, pastora? Olha, O monte é pros fortes. os montes é Não, muito era forte. meio que tipo assim, ou casa ou vaza, alguma coisa Nossa, do isso tipo. não foi um teste, pastor. Isso foi o quê? Não Foi. sei nem que palavra dá Enem, pra Enem. isso. Enem real, E aí eu comecei a ficar com muito medo, e aí eu via vozes. Então, na minha percepção, eu tinha que seguir aquelas vozes. Tá. E aí a pessoa que No eu meio chegasse do monte escuro. mais perto, eu Gente iria me do aproximar daquela céu. pessoa. Tá. E aí eu fui indo, e aí eu me deparei com uma irmã que ela estava orando. E aí eu fui chegando perto dela, que é a Neide, inclusive ela tá aqui escutando, enfim, Glória a Deus. esse podcast. E aí eu fui chegando perto dela, enfim. E aí quando eu cheguei, assim, que eu vi que era ela, que a gente já tinha uma familiaridade. Claro. Eu me agarrei nas pernas dela. Quando eu me agarrei nas pernas dela, ela disse: Meu Deus, A irmã tava morrendo de medo ela também. achou que era o diabo. Gente do céu. As pernas dela. Pastora, você quase matou a irmã do coração. Faz uma coisa dessa comigo, eu acho que eu tinha. A Pabline, Nossa, ela eu tá tinha suando entrado em só de ouvir. Aham. E aí eu falei, Deus eu do disse, céu. não é não, irmã, sou eu. Sou eu. Não fala nada, porque o pastor vai me matar. Gente do céu, que Isso teste. ficou pra nossa história. Imagina! Meu. Toda vez que a gente se reúne, a gente fala disso, a gente lembra disso. Então, Muito bom. foi o momento que eu, de fato, senti Medo. medo no sentido, assim, de orar e de me expor, assim, aquele momento, assim. Meu Deus do Mas céu. o maior medo que eu senti, assim, toda a minha vida foi de reconhecer e assumir o meu ministério pastoral. Uau. Nossa. Glória a Deus. Eu fugi muito dele, o pastor Ivair sabe. Foram 4 anos fugindo do meu Nossa. ministério. O Senhor sinalizando e eu não aceitando. Eu lembro que quando nós casamos, eu falava que não estava escrito na Bíblia que esposa de pastor, pastor tinha é que ser pastora. Justificando de todas as formas Eu batia possíveis. de frente, eu não queria saber, até que o Senhor veio e testificou. E aí fui consagrada para somar ainda mais no Sim, ministério glória a dele, Deus. para somar na caminhada dele. Orar por mim. Pra orar. Bagunçar por meu ele. cabelo de madrugada. Então, quando nós nos casamos, né, em 2013, o pastor Ivair já era pastor, já estava à frente da igreja, já coordenava inúmeros ministérios. Ai, gente, ficou sério, mas eu sou obrigada a largar essa. Me perdoem. Que história é essa que você pediu ele em casamento? Mas com toda a certeza desse mundo. Amiga, gente, eu não, amiga. Pensando Corta bem, isso também. Ó, pensando não vai bem. cortar nada. Olha isso. Ele me leva ela para um monte, mato, fechado, pra orar. Ela vai e me pede ele em casamento. Eu não sei qual dos Não, dois ó, que, entendeu? Eu não sei. Eu não Ali, sei Deus qual. testificou, porque é a única... A A única experiência Não, do mas monte conta foi mais sobre isso. extraordinária. Ela Vamos amou fazer assim, tanto ó, que te pediu em pastor, casamento. Eu sempre falo que assim, ó, existe a sua versão, a versão da pastora e a verdade. Então vamos começar pelo senhor. Qual que foi a história E a verdade, verdadeira ó. na sua perspectiva sobre o pedido de casamento? Ela aproveitou a oportunidade. Ela não quis perder tempo. entendi. Mas não foi logo assim que desceu do monte, não, né? A mentira. Não, conta. Não. Tá, vai. É a verdade. Queremos detalhes, A por verdade. favor. Então, quando eu
conheci o pastor Ivair, na verdade, reencontrei ele, porque nós estudávamos juntos. Tá. E aí, quando nós estudávamos juntos, eu já havia me apaixonado por ele. Meu Deus. Mas aí, não quis o Senhor que naquele momento a gente se conectasse. Então, acabou o ano letivo, a gente acabou indo cada um para um lado, e aí se passaram aí 5 anos, não tinha nada mais romântico. ou menos. Nós éramos amigos de escola, ele já vinha, ele já ministrava sobre a minha vida, Jesus. Ele é agoniado. E aí eu dizia, fica aí esse teu Jesus e tá tudo certo. E ele queria falar do meu Jesus, do Jesus e o meu Jesus. E eu, não, que esse teu Jesus. E aí, quando estava terminando o ano letivo, que eu comecei a ter a percepção que eu estava apaixonada por ele, que eu me encorajei de ir falar para ele assim, eu tive a sensação, assim, a percepção de que ele não tinha o mesmo interesse por mim na época, então eu retive as minhas emoções, guardei para mim. E aí, depois de 5, 6 anos, nós nos reencontramos e as coisas foram muito rápidas. Porque tinha propósito do Senhor, claro. Glória a Deus. Mas quando eu reencontrei o pastor Ivair, eu já vinha, assim, de uma vida muito, assim, conturbada no sentido de falta de tudo que vocês possam imaginar, assim, falta de pai, falta de mãe, falta de família. Sim. Então, quando eu reencontrei o pastor Ivair, assim, que nós voltamos a nos conectar, a conversar, eu via ele, assim, além do que os meus olhos enxergavam. Eu enxergava alguém que cuidava, alguém que, assim, os mínimos detalhes, sabe como uma mulher consegue? Então, a gente saía caminhar, a gente saía conversar, porque nós éramos amigos quando nós nos reencontramos. Não existia nenhum tipo... Pastor Ivair super sério, como sempre é hoje. sério. Pastor. E aí, nós saíamos conversar. Pastor. E aí, ele... Não, mas serinho, não tinha assim, não olhou direito. Porque se olhar direito pra essa mulher, a gente apaixona. Não, é porque isso, pastor? Realmente não tinha esse desejo, sabe? Não existia essa segunda intenção. Olha lá, pastor. Se não tiver uma amizade verdadeira, não existe relacionamento. Eita, fala E aí Deus. nós começamos a sair para comer um pastel e tal. E ele sempre perguntava, ô Nath, você tá bem? E eu achava estranho aquilo, porque uma pessoa que ela é carente de amor, carinho, afeto, alguém perguntar se você tá bem, para você é muito diferente, é muito estranho. Sim. E aí ele sempre muito preocupado, e aí nós amanhecia ali, e ele sempre conversando, e ele falava das coisas que ele vivia em Deus, e eu olhava assim, meio assim que, nossa... Vocês, nesse período, moravam com os pais? Como que era a vida de vocês nesse sentido, assim? Vocês moravam sozinhos, cada um em sua casa? A cara do pastor. O pastor puxou na memória assim, ó, foi lá. A minha história, eu digo assim, que a minha história ela foi transformada por Jesus Cristo, de fato. Amém. Eu sou a improvável das improváveis de toda a minha geração familiar. Nossa. Eu tinha 13 anos quando os meus pais se divorciaram. E aí, nesse divórcio, eu acabei ficando sozinha. Porque o meu pai foi embora de casa, a minha mãe, logo depois, casou novamente. E foi como se para a Nath não tivesse lugar, a não ser aquele lugar que ela estava, que era a casa que ela morava. Então, o meu pai saiu de casa, minha mãe também saiu de casa e eu acabei ficando sozinha. Meu Deus. Então, com 14 anos, eu já morava sozinha. Nossa, amadureceu. Então, por isso que eu falei que eu vim assim... de alguém que aprendeu com a vida. Sim. Então, eu sou aquela que eu tive que dar tudo aquilo que eu nunca recebi. Uau. Então, eu tive que aprender a dar amor. E foi o pastor Ivair que me ensinou. Amém. Eu tive que aprender a dar abraço. Foi o pastor Ivair que me ensinou. Uau. Então, antes de eu reencontrar ele, que eu acho algo assim bem importante, o pessoal que está nos ouvindo escutar, e principalmente as mulheres que desejam e anseiam, e que oram por alguém... Sim. Eu lembro que eu estava no ápice do meu sofrimento. Então, eu estava passando numa vigília de uma igreja e eu falei para Deus que se Deus tinha um propósito com a minha vida, eu queria que Ele me entregasse uma pessoa que me amasse, que me cuidasse, mas que, acima de tudo, que essa pessoa amasse primeiramente a Deus mais do que tudo. Porque se essa pessoa amasse primeiramente a Deus mais do que tudo, Ele iria me amar, Ele iria me respeitar. Era uma consequência, claro. Então, foi uma oração que eu lancei no céu. E eu fui recebida, porque logo depois, 3 meses, eu reencontrei o pastor Ivair. Nossa. Meu Deus. E aí, quando eu reencontrei ele, eu tive a certeza que era ele. Então, por ter a certeza que era ele, eu abracei. Lógico, né? Eu falei, Pediu tá, e daí? certinho, não Quando vai... é que nós vamos namorar?
namorar. Ela nem é prática. Aí veio o pedido. Entendeu? É tipo assim, entendendo. eu orei, alinhei, o Senhor respondeu. Por que não? Tá certo, tem que namorar? Tem que namorar. Aproveitou a E oportunidade. aí começamos a namorar e ele nem colocou o anel de namorado. Eu disse, quando é que nós vamos noivar? Gente, maravilhosa. É assim mesmo. Foi Prática, assim mesmo. que ótimo. Na E pressão. aí nós reunimos ali a família, enfim, porque Deus já havia feito uma obra, enfim, na minha família, enfim, de nos conectar novamente, né? Tá. Reunimos a família, fizemos ali o nosso noivado. E eu nem saí do noivado e disse, e o casamento vem quando? Maravilhosa, mulher decidida. Puxei meu celular e falei, novembro é um mês calor, todo mundo vai poder estar lá. Tudo porque milimetricamente sofre com vestido, calculado. Entendeu? A mulherada vai ficar tranquila, maquiagem vai escorrer, mas é calor, todo mundo ama o calor. Dia 23 de novembro, num sábado, o que você Deus. me diz? Ah, sim, tá tudo bem. Casamos. Pastor, respira. Não, eu quero saber a versão do pastor nisso tudo. Tá. Conta, pastor. Conta pra Entendeu? gente. Foi tudo isso mesmo? Dia 23 vocês casaram e era isso. Você só compareceu no dia do casamento? Eu não tive um plano B. Ela tinha o plano A e era isso. Isso, nós nunca temos um plano B, é sempre o plano A. Tem que dar certo, ponto final, né? E dá. Tem que dar, isso aí. Não, é isso, uma mulher decidida, posicionada e obviamente, muito obediente a Deus. Amém. E eu fui nessa, Nos né? detalhes. Então, no dia do nosso noivado, ela me pediu em casamento. Aí nós decidimos a data. E aí, só que daí, depois disso, depois que ela pediu em casamento, ela não fez mais nada. Né? Aí eu correr atrás de tudo. Tá. Pelo menos isso. Não, né? justo. Sempre foi justo. assim. O homem É provedor uma tem que esposa correr atrás da muito E sua tem um hora. detalhe que todo mundo tem que saber. Que gosto quando nós Agora. casamos, ainda veio um combinado. Calma. Calma, respira. Calma o quê, pastor? Quer puxar uma propaganda no meio agora pra gente conversar? Calma, olha o que vai falar. Qual é o Sabe qual era o combinado? que você vai- combinado? Eu Que sei eu qual é. casava, mas eu não cozinhava. Eu sabia que ela ia Justo. contar. E até hoje eu não cozinho. Não cozinha mesmo. Eu só boto fogo nas panelas. E aí Mas nós o senhor temos cozinha alguma coisa? É tudo. meu hobby. Ele ama. Não, então casaram Ele certo, foi obrigado a gente. se virar. Não, casaram Amiga, certo. ele suja tudo e ela vai lá e limpa. Fechou? justo. E comem juntos. Almoço junto. isso, Tá ótimo, glória a maravilhoso. Deus. Combinado perfeito. A Se mulher quiser chamar a inteligente gente pra dessa. almoçar também, a gente lava a louça. Eu Bora. sou parceiríssima, né? Vamos marcar dia 23. Deixa eu abrir o calendário Mas eu morar tenho que juntos. falar, porque às vezes as pessoas veem isso como um tabu, né? Você abrir assim a vida do casal em si, e isso é algo assim que a gente fala abertamente, porque a gente é muito bem resolvido nisso, nesse sentido de que tá tudo bem ele cozinhar, ele colocar roupa para lavar, ele estender, e eu ficar mais com as coisas mais grossas, do limpar o chão, do organizar. Então, o que o casal precisa entender? Quando há esses combinados que trazem uma vida mais saudável para o casal, Perfeito. é importante o casal fazer. Por quê? Porque aí não desgasta um, não sobrecarrega o outro. Então, daqui a pouco, se o pastor Ivair fizesse eu ir fazer algo que eu não gostava, Sim. pudesse acontecer uma suposta separação no meio de tudo isso. Então, quando a gente faz e fez esses tipos de combinado, trouxe uma certa comunicação ainda mais saudável para o nosso relacionamento, né, amor? Gente, eu não sou bobo. Primeira coisa que eu fui sou bobo, fazer, eu fui estudar as linguagens do amor. Justíssimo, justíssimo. E aí eu Preparado. caso com alguém que é atos de serviço, então Acabou, né? faz Tá o fácil, básico. tá fácil. Tá bem feito. Meu Deus. Eu acho que atos de serviço é uma das coisas mais fáceis. Porque um copo de água que você leva pra pessoa... Nossa. Eu sei que meu marido também A é atos toalha de no serviço. banho, É isso. isso, Deus gente. do É facilidade, olha, viu? Diquinha, você tá solteiro. Anote Procure alguém que Atos tem de atos de serviço. serviço. A gente é muito mais... Pensa uma pessoa que a linguagem do amor lá é tipo presentes. É mais difícil, é mais tem que tá caro. surpreendendo sempre, né? É um processo diferente. Mas, enfim, Mas dá jeito também. é isso. Ô, pastor, mas o senhor veio de uma família mais funcional ou disfuncional, assim, também? Total disfuncional. Né? Uma caminhada que não era cristã. Então, assim como a história da pastora, a versão de tudo aquilo que a gente vive hoje é minha também. Né? Então, eu tinha muita dificuldade em aceitar, ouvir falar sobre igreja. Né?
Então, eu venho de um contexto não cristão. No momento que vocês se conheceram, você já conhecia a Jesus, Já. E aí foi buscando apresentar isso para a pastora. Mas quem que te apresentou Jesus? Em que momento que Jesus chegou na sua vida? Porque você tinha a versão, talvez, a religiosidade, necessariamente. Em que momento que Jesus chegou na sua vida, assim? O primeiro encontro que eu tive com Jesus, eu participei do Grêmio Estudantil, sabe? Grêmio Estudantil, na escola. E a gente foi para uma reunião do Grêmio Estudantil numa casa, à tarde. Acabou a reunião, o pessoal falou, olha, a gente vai ter um momento aqui mais tarde, tu não quer ficar? A gente combina alguma coisa, você participa aqui com a gente vai fazer uma janta, a gente vai ter um momento de descontração de amigos. E era um clã. Eu ia dizer agora, lá foi ele para um clã sem perceber. E eu fui parar dentro de um clã sem saber que era um clã. Justo. E ali eu tive um encontro com o Senhor. Nossa. Uau. Pastor, você não tinha resistência com um cristão? Tinha, total. Eu perguntei, querendo perguntar outra coisa, você sabe, né? Tinha. A mãe dele. Quando eu sabia, né, que alguém, até mesmo da minha família, tinha buscado se aproximar de Deus, eu usava até mesmo de violência psicológica, física, verbal. Né? Então, eu era averso à questão de cristão, né? Entendi. Uma aversão à igreja. Pelas pessoas. Pelas Não pessoas. por causa de Cristo. Não por causa de Cristo. Costuma ser e aí, assim. num clã, numa casa, eu tive um encontro com o Senhor. Mas Deus falou de forma audível. Como é que foi esse encontro? Que, assim, que meio que do dia para a noite, né? Eu vou dizer assim, do dia para a noite, Deus pegou e já era. Dali para frente... Eu sou muito intenso. Quem começa a me conhecer um pouquinho vai ver que eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Nesse clã aconteceu um momento de palavra e tudo mais, de forma muito leve, e começou a desconstruir o rótulo que eu tinha de preconceito, né, de um conceito antecipado acerca de igreja. Eu falei, olha, não é aquele negócio fanatismo que o pessoal sempre fala, ou falava, ou me disse. Que massa. Não é tão ruim. Acabou o clã, a gente ficou para comunhão, ficamos comendo, jantamos, e o pessoal foi saindo. E a pessoa que me convidou, que era meu líder do Grêmio Estudantil na época, o presidente do Grêmio Estudantil na época, ele falou, espera um pouco. Ele morava próximo da minha casa, espera um pouco, a gente vai junto. Amém. Então o pessoal foi saindo, porém acabou, o pessoal foi saindo dessa casa, e aí tinha um momento de oração da liderança. Mais tarde, começava às 11 horas esse momento de oração. Nossa. Então, acabou 9 horas, 2 horas depois. Então, deu uma hora de comunhão, ficamos uma hora ali. Eles falaram, fica, vai ter um momento de oração, é rápido. Meu Deus, vai ficando e vai ficando, depois, convertendo no caminho. E nesse momento de oração, eu tive um encontro com o Senhor. Ai, que legal, amém. Foi ali na oração. Foi o momento que eu tive um encontro real, profundo com Deus. Uau. E onde minha vida mudou. Uau. Minha vida mudou. Que incrível. Glória a Deus. Nunca mais fui o mesmo. Aí eu fui para casa impactado com o que eu vi e eu vivi. E naquela mesma semana começou um processo de discipulado. Esse líder, ele era meu líder do Grêmio Estudantil e começou a me discipular de forma intencional, sem falar que era um discipulado. Ele começou a caminhar do meu lado, grudou em mim. E foi muito tremendo o que eu vivi, porque mesmo sendo na ignorância total, uma pessoa estúpida, uma pessoa ignorante, uma pessoa totalmente agressiva, uma pessoa estourada por qualquer coisa, ele teve paciência e amor caminhando do meu lado, né, sem desistir de mim, e eu comecei a mergulhar de um modo assim muito profundo e amém. Nunca mais voltei. Nossa, e ele falando, a gente vê muito DNA Guete nele. Total, 100%, né? É sobre isso. Essa vida na vida indiferente de quem foi a pessoa, quem é ou quem vai ser, né? Ganhar, consolidar e multiplicar. Nossa, muito forte, né? É muito sobre forte. isso. De verdade, literalmente o DNA, assim, ó. Se pingar ali, vai sair um golinho do DNA da Guete. Você sente que vocês mudaram muito, assim, tanto o estilo de vida quanto, enfim, a forma de falar, não sei, depois que vocês conheceram Jesus? Total. Total. Modo de pensar, modo de viver, em tudo, modo de tratar pessoas, a forma de acordar, a forma de deitar, né?
Tudo mudou, tudo mudou. Tudo mudou. É algo que impulsiona a gente a cada dia. Amém. Eu até pergunto isso porque tem muitas pessoas que muitas das vezes elas não vêm para a igreja, porque acontece de a gente ter esse primeiro amor e a gente daí quer falar de Cristo para a mosca que está voando na nossa frente, que deve ser Deus, enfim. E a gente fica até por um certo período meio fanático mesmo, né? E aí tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou conhecer Jesus porque eu vou ter que mudar um monte de coisa. Sim. Só que o que acontece é que na caminhada, não é que as pessoas vêm falar, pastor Ivair, você vai ter que mudar isso. Pastora Nath, você vai ter que mudar aquilo. Na verdade, o Espírito Santo começa a nos convencer de uma forma diferente, né? Como que foi isso daí para vocês? Era o Espírito Santo ou alguém veio no ouvido de vocês? Vamos fazer isso daqui, vamos fazer isso dali. Não, totalmente fluindo no Espírito Santo. Amém. Desde mudança de visual, desde tudo. Deixar coisas que precisavam ser deixadas para trás. Amém. Né? Então, foi muito assim, natural. Nunca ninguém precisou dizer o que precisava ser largado. Foi muito natural. Uhum. Quando a gente se aproxima, e é isso que a gente vive hoje, né? Por isso que a gente se identifica e vive esse momento como igreja o tempo todo de forma assim muito intensa, porque eu vivi isso. Uau. De forma natural. Uhum. Né? Então, ninguém precisa dizer o que tu vai largar, porque o próprio Senhor, o tempo dele, ele vai te habilitando, te convencendo do que precisa ficar para trás. Então, foi muito intenso esse momento e esse início de caminhada e o que a gente vive hoje. O que vive hoje. Muito dessa história, até por ter vindo de um outro ministério, o senhor foi lapidando, né, o pastoreio de vocês. Hoje o senhor ainda usa isso, vamos dizer, usar não seria a palavra, mas é implementado alguma coisa ainda? Ou você acha que, olhando para trás hoje, você é outra pessoa no pastoreio? Eu falava ontem sobre isso, numa conversa que eu tinha com uma liderança aqui de Curitiba, que a gente trouxe da Get Curitiba para cá, está conosco aqui. Ontem eu falava sobre isso. O que a gente viveu, principalmente aí, aos 11 anos na frente, presidindo um ministério e pastoreando também em outras grandes igrejas, foi fundamental para nos dar robustez espiritual para viver o que nós vivemos hoje. Foi fundamental, né? Então, as experiências, os caminhos difíceis foram necessários para que hoje nós podemos, assim dizer, e rir, né? Porque o que a gente vive hoje é o oposto. A gente falava, a gente sabe muito bem o que é estar à frente, pagar o preço, seja no contexto financeiro, seja no contexto espiritual, seja no contexto de perseguição, né? Porque há um preço a ser pago. Sim. Né? Então, nós sabemos o que é que uma liderança ela paga de preço para estar à frente de um ministério. Chegou perguntinhas aí já, Miguel. Chegou, meu Deus, a gente já vai pro Fala Get. Tá muito rápido, que é isso, Márcia? É porque se for buscando uns detalhes aqui, vai virar realmente uma vigília. E já era. Aí vamos emendar com a live de oração. Né? Gente, assim, ó, o Fala Get é um momento onde a gente pega perguntas do pessoal que está nos assistindo e a gente faz para vocês bem rapidinho, bem leve, bem tranquilo. E a gente já começa com a Rúbia. Eu não vou falar o sobrenome da Rúbia, até porque eu não sei falar esse sobrenome, mas glória a Deus, você sabe que é você, amiga. Qual o testemunho da igreja online que mais marcou vocês? E conte o testemunho. Esse é isso que te digo de mim mesma. Amém. Incrementou a pergunta. Tem vários. Vários. Mas um dos que mais chocou para mim, né? Lembrando agora na mente, foi o que eu citei anteriormente. A pessoa viveu anos dentro de uma situação de saúde, de repente, não foi um caso só, né? Foi mais de um. A pessoa simplesmente membrou, começou a caminhar como igreja, como membro dessa casa, desse corpo, e ela foi curada por caminhar com a gente. Uau. Né? Então, isso nos impulsiona, isso nos encoraja, isso nos dá gás para vivermos, né? De verdade e continuarmos firmes. Uau, glória a Deus. Gente, e o Sonic também. Sonic, um abraço para você, irmão.
Gostaria de perguntar para os pastores qual a melhor forma de um líder delegar funções no amor, organização, zelo e eficiência no ministério, numa equipe, sem demonstrar soberba ou superioridade. Nossa, essa é quase polêmica. Boa. Que pergunta boa. Eu vou responder contando uma história muito rápida. Conta, pastor. Existia um jovem, e ele estava numa trilha, subindo a montanha. Tá. Subindo a trilha, né? E ele sobe a trilha e, de repente, no meio da trilha, ele está cansado, ele está suado, ele está sem energia, né? E sobre os ombros dele tinha uma mochila. Ele estava carregando aquela mochila e ele encontra um senhor sentado, alegre, olhando para ele com maior amor, um olhar de ternura, de amor. E esse senhor olha para ele e fala assim: essa trilha, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é muito boa. Desfrute do caminho. E esse jovem, que cheio de vigor, cheio de energia, cansado, suado, olha e fala assim: não, essa trilha é muito difícil. Meu Deus. Eu não estou conseguindo caminhar. Esse caminho, ele é difícil. Né? Eu estou querendo voltar, eu estou querendo retroceder, eu estou querendo descer de volta porque eu não quero mais, estou pensando em desistir. Porque está muito difícil, está muito pesado. E esse senhor falou: posso fazer algo? E ele falou assim: deixa eu olhar o que tu tem na mochila. E aí, esse jovem abre a mochila e esse senhor começa a tirar algumas coisas. Começa a tirar algumas pedras que ele estava carregando, começa a tirar algumas ferramentas que ele estava carregando, mas que ele não sabia usar. Uau. E nunca iria usar. Sim, desnecessário. Né? E aí a gente começa a entender que muitas vezes o caminho ele se torna difícil porque a gente carrega coisas que não é para carregar. Meu Deus. Que a gente não deve carregar. Né? Então, o modo mais claro, sem ofender, sem machucar, muitas vezes, é se colocar no lugar desse senhor e falar assim: eu posso te ajudar? Deixa eu olhar o que tu está carregando. Deixa eu tirar algumas pedras da sua mochila, coisas que muitas vezes estão fazendo peso no seu caminho e está dificultando a tua caminhada, né? De percorrer o caminho na qual o Senhor te chamou para percorrer. Né? Então, seja esse sábio Senhor que vai ajudar a tirar o peso de pessoas que estão muitas vezes carregando o peso que não é delas e por isso que eles não enxergam, não transformam, não mudam em algumas áreas. Uau. Ai, que Meu lindo, Deus. gente. E por último, mas não menos importante, o Fábio Marinho. Quando foi o momento, o time certo, sobre o chamado pastoral na vida de vocês, de cuidar de vidas que talvez nunca viram, discipulando e cuidando por pessoas de todo o Brasil. Inclusive, Fábio está sendo alcançado. O Fábio é o nosso membro online. Fábio, um abraço. Deus te abençoe e seja muito bem-vindo, que essa nova estação, juntamente conosco, possa lhe fazer crescer, florescer e muitos frutos eternos sejam dados através da sua vida e do seu ministério. Glória Deus a Deus. possa te abençoar muito. Então, quer responder primeiro? Pode falar. Posso responder? Ela é maravilhosa. Tímida. Maravilhosa. A partir do momento em que o reino de Deus passou a ser mais importante que minha vida. Nossa. Uau. A partir do momento que eu entendi que o reino de Deus era mais importante, né? Deus, as coisas do Senhor eram mais importantes do que a minha vida, as minhas vontades, as circunstâncias que eu estava vivendo, elas não podiam parar ou me entristecer ou me impedir de fazer o que eu tinha que fazer para o reino de Deus. Né? Então, eu entendi que eu já tinha a palavra, eu já tinha chamado, já havia a confirmação, mas eu não acreditava, eu estava ali, será? Né? A dúvida, o medo, será que é isso mesmo que Deus tem na minha vida? Se o Senhor me entregou uma palavra, mas será mesmo? Mas a partir do momento em que eu me entendi, eu tive esse time, essa virada de que as coisas de Deus eram mais importantes do que qualquer momento da minha vida, qualquer área da minha vida, eu assumi, eu abracei essa palavra de pastoreio. Eu falei, então eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou me tornar o que eu preciso me tornar, eu vou estudar o quanto eu preciso estudar, eu vou orar o quanto eu preciso orar. Né? E eu lembro que eu fui muito intencional. No primeiro ano, assim, em que eu tive esse encontro com o Senhor, eu fui devorar a Bíblia, eu fui comer ela, eu fui estudar, eu fui para os livros, eu fui estudar todo dia. Todo dia, palavra, oração. Eu lembro que eu trabalhava de segunda a sexta, então na sexta para o sábado eu fazia 12 horas de oração. Uau. Dormia. Olha só.
estava separado para mim não me contaminar com nada. Do sábado para o domingo eu fazia mais 12 horas de oração. Meu Deus do céu, glória a Deus. Para ir pro culto no domingo. Então, segunda-feira era rotina natural de trabalho. Então, eu aproveitava a sexta-noite e o sábado para mergulhar na presença, buscar os dons, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo, sabe? Esse mover. E durante a semana, estudo. Palavra, estudando justamente para viver isso. Sim. Intencionalidade. Então, se tem uma palavra, Fábio, se o Senhor já confirmou essa palavra, já disse, você vai fazer, você vai se tornar, você já é. Comece a viver isso. Amém. Né? Busque, ore, estude, se dedique. E no tempo certo, as coisas elas vão fluir. Quer acrescentar algo, minha pastora? Você ficou quietinha? Gente. É que quando fala de intencionalidade é bem isso, né? A gente ouve bastante eles falarem de intencionalidade. É algo que eu tenho aprendido no cotidiano mesmo com os dois. É muito lindo. E a gente colocou na apresentação e eu falei assim, meu Deus, se eu for colocar tudo que esses dois deixaram para trás. É empresa. O quê? Juntos vocês tinham mais de 4 empresas, 6 empresas, não eram? Muitas faziam de tudo. Não quero nem falar o número de tantas coisas que faziam. E aí a gente vê hoje eles tão ativos na obra, de segunda a segunda, da meia-noite ao meio-dia, de dia e de noite, assim, ó. E a gente fala assim, e nos detalhes, com intencionalidade. Eu acho muito lindo isso. Eu acho muito incrível, assim, pensando e agindo e pedindo para o Senhor. É assim, a pastora mesmo sempre fala, ora, vê se é isso que Deus tem. Não vai tomar uma atitude sem orar antes, não faz sentido. Então, intencional, ligando o céu à terra para ver se é isso que o Senhor tem, né, pastora? Com certeza. E eu acho que vem a grande pergunta também. Como é viver de ministério? Ai. Vai que é sua, minha pastora. Olha, inclusive essa semana eu estava parada pensando sobre isso e um versículo assim, ele explica tudo isso. De que vale a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uau! Então, às vezes, a gente está tão preocupado com as coisas terrenas e despreocupados com as coisas eternas. Então, sim, a gente sabe do que a gente deixou para trás. Sim. Mas eu acredito que nós nunca estaríamos tão felizes e realizados o quanto estamos hoje. Por tudo que deixamos e pelo que deixamos. Que foi por Cristo. Foi por vidas. Sim. Então, quando a gente chegou aqui e a gente viu as vidas serem transformadas, as vidas serem tocadas, as vidas serem alcançadas através da Get Online, através dos clãs presencial, através de tudo que a gente estava e vive aqui dentro da igreja hoje, seja nos aconselhamentos, discipulados, treinamentos, tudo que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, a gente vê que vale a pena. Vale a pena porque você senta hoje com uma pessoa e, na mesma maneira que você senta com ela, você vê que ela não sai da mesma forma como ela sentou. E isso é o que nos motiva a continuar, isso é o que nos motiva a permanecer. Sim. Então, eu costumo dizer que, às vezes, nem tudo se trata de bens materiais, mas sim o mundo espiritual. E aí, quando você coloca o mundo espiritual em prioridade, como a própria palavra fala, é como se você visse Deus se levantar e te sustentar. Então, eu tenho essa percepção. Ai, que coisa linda, né? A gente ouve, não dá uma aquecida no coração, assim? Dá. Que tá chegando cafezinho e tudo mais, gente. Essas horas, né? O cafezinho vai bem. Obrigada, é uma delícia. Vou até colocar aqui essa xícara maravilhosa. Glória a Deus. Os convidados estão recebendo também um cafezinho. É sobre isso. É pra gente dar uma acordada, entendeu? É porque vai falando de discipulado e tudo mais, né? E assim... Muitos cafés online, muitos cafés presenciais, né, pastora? Café. Muitos, né? Vamos tomar um café? Vamos tomar um cafezinho? Às vezes ela dá umas assim, ela vai levar a gente para tomar um café lá do outro lado do Brasil. Leva também. Mas ela ama um cafezinho, então vamos tomar um cafezinho em homenagem à nossa pastora. Ai, que delícia. E esses discipulados a gente tem vivenciado tanto na igreja online quanto na igreja física, né? Muitos testemunhos de pessoas que vêm aqui, sentam. Porque existe uma rede bem grande de pastores cuidando de muitas
muitas vidas aqui. Uma deles, glória a Deus, né? Um deles é esse casal maravilhoso. E tem um testemunho assim que a senhora gostaria de contar, que foi assim o ápice que chamou a atenção da nossa igreja física, que passou na sua história, enfim, um casal, uma senhora, alguém, né? Porque a pastora é psicóloga, né? Então ela deve ouvir bastante coisa. Mas tem alguém que foi um testemunho, o ápice, assim, que você gravou mesmo e levou para a sua vida esse testemunho? Que alguém vivenciou, que eu vivenciei. Que você viu alguém vivenciando. Que eu vi alguém vivenciar. Durante todos esses anos foram muitos, né? A gente tá aí anos à frente do ministério, então com certeza a gente vê. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, que eu vi a glória de Deus se manifestar viva, e foi recente, foi na vida do nosso compadre, o Marcelo, que mora lá em Chapecó. Tá. Simplesmente, numa segunda-feira, ele estava no culto, lá na Guest de Chapecó. Inclusive, o pastor Lucas tinha trazido uma cantora de fora, e nós estávamos lá louvando e adorando, enfim. Vocês estavam em Chapecó também? Isso. Estávamos todos em Chapecó ainda. Amém. E no outro dia, no meio-dia, simplesmente, ele começou a sentir umas pontadas no coração, e umas pontadas, e ele acabou, enfim, chegando em casa. Deu tempo dele chegar em casa. Ele estava trabalhando, e em casa mesmo ele desmaiou. E aí a esposa dele automaticamente, né, nos chamou. E aí começou a ligar para mim, que foi a irmã que eu agarrei nas pernas dela. Pensa numa amizade que tem história. Já fazem muitos anos que a gente caminha junto, Glória né? Já a Deus. fazem quase 20 anos que a gente caminha junto. E aí ela começou a ligar desesperada para nós, e eu atendi o telefone, e aí ela contou o que havia acontecido, e falou para mim que quando ele entrou na ambulância, os médicos já falaram que se tratava de um AVC, que ele havia tido. Que é um susto. E aí, ali começou todo aquele desespero, e eu não conseguia falar com o pastor Ivair, eu comecei a ligar para ele, enfim, comecei a ligar. E aí, resumindo e encurtando a história, de fato, ele caiu dentro do hospital, e aí foi constatado que sim, que ele teve ali uma parada cardíaca, e que os médicos tentaram reanimar, e enfim, ele teve aí toda uma história. Sim. E aí acabou tendo que ir para o hospital e voltar para o hospital, e ele ficou nesse período durante 6 meses. Nossa. Que ele ficou muito mal. Ele literalmente, assim, quase chegou ali para vegetar na UTI. Meu Deus. Então ele passou assim por um processo muito, muito, muito árduo em quesito de doença, e nós ali o tempo todo orando, clamando, e o Senhor foi trazendo, e os médicos falando que não iria mais ter reversão, não iria mais ter o que fazer. E a medicina falava algo que Deus falava o contrário e sinalizava o contrário. E a gente ali, né, amor, sempre orando incansavelmente. Uau. E aí o Senhor veio assim, trouxe assim um pacote completo, Glória a Deus. trazendo cura, restauração. Uau. Então, não só envolveu a questão dele ter que fazer uma cirurgia, como também depois ele passou por problema nos rins, e aí gerou pedra no rim, de tanta medicação, e ele só piorava. E quando os médicos alinhavam isso, ele piorava naquilo, e quando os médicos pioravam naquilo, ele piorava ainda mais naquele outro. Então, tipo assim, os médicos só desmotivavam a família, desmotivavam a Neide, que era a esposa, e aí só via desmotivação. E a gente sempre ali fortalecendo e falando que não, que eles precisavam se manter firme, que eles precisavam crer que Deus estava no controle. E o pastor Ivair, ele veio antes de mim para cuidar dessa família. Então, quando eu conheci e comecei a caminhar ao lado do pastor Ivair, eles já caminhavam ao lado. Então, a gente tem essa amizade de anos, e a gente caminha sempre junto há anos. Então, até o pastor pode complementar, foi o que eu vi, assim, de fato, a glória de Deus se manifestar. Sim. Porque alguém, assim, que a medicina falava que não iria ter o que fazer, Deus veio e mostrou para a medicina que era Ele quem faz. Pastora, você sabe que eu vivi uma coisa muito próxima a essa. A minha família toda mora no Rio Grande do Sul. E eu tenho um irmão meu que mora na Índia, e ele me ligou e disse assim: Fabrício, o pai faleceu. Aí eu falei: tá bom,
que nessas horas a gente larga tudo que está fazendo, larga a empresa e vai atrás, né? E aí eu fui pro Rio Grande do Sul para, enfim, pro velório dele. E aí quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, ele estava em estado vegetativo. Aí os médicos, olha, a gente chamou vocês para a família se despedir porque não tem mais o que fazer, a gente só está esperando, de fato, ele não reagir a nada, assim. E ele, de fato, não estava reagindo a nada. E isso foi início de março, assim. E aí o meu pai e a minha mãe são separados e moram em cidades distintas. E aí, quando assim não acontecia nada, eu peguei e fui para a cidade da minha mãe e falei, mãe, vou ficar aqui uns dias e vou aguardar o que ia acontecer. E aí, quando eu fui para a cidade da minha mãe, fui numa igreja. E eu falei assim, Deus, eu não quero ser hipócrita e orar por uma coisa que não é o teu direcionamento. Porque eu tinha 2 pensamentos. Que, assim, eu quero que ele viva, mas eu também não quero que ele fique em um estado vegetativo, fazendo, enfim, a esposa dele sofrendo, a gente ficando ali naquela situação. Mas, enfim, também não queria ficar assim, Deus faz um milagre na vida do meu pai. Enfim, eu fiquei com os 2 pensamentos e eu falei, Deus, na igreja, né? Cheguei na igreja e falei, Deus, é para eu orar para o meu pai viver, ou para que o Senhor leve ele de uma vez, enfim. E aí eu lembro que naquele culto, o pastor falou assim, começou a pregar sobre Lázaro, e falou assim, Lázaro, vem para fora. Não. Falei, Deus, entendi que isso daqui é coisa comigo. Falei, Deus, então faz um milagre na vida do meu pai, traz ele de volta, enfim. Uau. E nada aconteceu, eu fiquei 2 semanas na casa da minha mãe, voltei para Santa Catarina. E aí, no dia 24 de março, que é o dia do meu aniversário, meu pai acordou como se nada tivesse acontecido, apertando a mão do médico, como se, de fato, nada tivesse acontecido. Assim. Então, naquele momento, eu também acho que foi uma das maiores experiências que eu tive assim, com Deus real, assim, de ver uma pessoa que ela tinha morrido e ela ressuscitou para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu sei que Deus ainda tinha planos na vida do meu pai. E foi muito forte assim também que a gente viveu, assim, só para a glória de Deus mesmo. Porque, sinais e maravilhas. E a gente que lute para viver tudo isso. Esse testemunho. Mas é bem isso, né? Porque a última palavra é do Senhor, né? Uhum. Eu nunca passei por algo assim nesse sentido, sabe? Mas eu penso que se a gente fala tanto em fé e... Gente, quanta delícia, como é que faz para concentrar com vocês? É para a gente comer, viu? Não assim, é para ficar aqui só para bonito, não. O raciocínio é o seguinte, fé. Não importa o que sua família está passando, você, fé. A última palavra é sempre do Senhor. E assim, né, querida? Fala, querida, fala. Meu Deus. Pastor, por favor, fique à vontade. Pastora, fique à vontade. Posso fazer um complemento? Pode, doutor. Do que hoje eu vejo... tudo isso que a gente vive, pessoas sendo restauradas, pessoas curadas aqui. Sim. A gente vê uma infinidade de milagres que acontecem semanalmente. Né? Milagres de cura, milagres de restauração. Mas o maior milagre que a gente pode e que eu tenho contemplado é semanalmente ou em todos os cultos a quantidade de pessoas que têm confessado Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso é incrível. Esse é o maior milagre que eu posso declarar que a gente vive hoje aqui. Uhum. Porque a gente começa a entender o quão importante as mesas fazem na nossa vida. As mesas certas, elas mudam a nossa história. Uau. As mesas corretas, elas transformam a história da nossa casa, da nossa família, das gerações, da empresa, dos amigos. Então, as pessoas muitas vezes estão em outro estado, mas elas estão sentadas na nossa mesa, se conectando com a gente através de um discipulado, através de um café. Isso. Né? E aí, isso a gente tem vivenciado semanalmente. A pessoa levanta de um café, querendo entregar a vida para Jesus, querendo descer as águas e mudar de vida. Esse é o maior milagre. Por quê? Porque os discípulos a caminhos de Emaús, eles entram e, de repente, os olhos só se abrem quando o pão é partido, né? Na mesa. Então, as mesas de crescimento, elas vão revelar Cristo verdadeiramente para as pessoas. Então, quando as pessoas sentarem na mesa de crescimento, quando alguém que não conhece Jesus sentar numa mesa que vai gerar edificação do reino verdadeiro, Cristo vai ser revelado para essa pessoa e ela vai se levantar uma nova criatura. Eita, Amém. glória! E é isso que a gente tem vivido assim, semanalmente, tem transformado, isso tem nos impactado. Amém. Eu acho que vem muito, pastor, também da questão de que a GET em si,
eu acho que ela nos ensina muito a ouvir, porque tem muitas pessoas que elas só precisam ser ouvidas. E eu acho que a religião, ela tem fechado tantas portas e apontado tantos dedos, né? São especialistas em apontar os dedos, né? Porque isso aqui está errado, porque tatuagem é pecado, porque não sei o quê. E elas esquecem de abraçar, acolher e depois corrigir. Até porque o primeiro direcionamento quem vai dar mesmo é o Espírito Santo, né? Todo mundo pode falar, mas é o Espírito Santo que vai direcionar. E aí, quando a gente vem para esses cafés online, mesmo no online, que eu acho que é o principal chamado de vocês hoje, né, que vocês vivenciam isso diariamente, o quanto a gente tem visto, de fato, vidas serem alcançadas por estar com os ouvidos abertos maior do que a boca. A mesa cura, entendeu? A mesa cura. Por isso que na Hoje mesa do aqui, podcast tem o quê? Pizza puxa do Get assim, Coffee, entendeu? Ó, puxa assim, ó. Por que eu estou falando? Meu Deus, a Pablina, ela tá assim, Eu tô ensinando eles como é que faz, entendeu? A gente colocou eu palitos. Eu tô ensinando aqui, ó. Mas é que o meu palito quebrou, eu fui pegar, quebrou. Essa aqui tinha que estar lá do lado daquela moça ali, ó. Que essa aqui... Vai dizer que esse aqui não é o seu sabor. Milho. Milho. Pronto, eu ia perguntar, mas ela já respondeu. É ela que quer calabresa. Eu gosto dessa aqui, ó. Esse aqui é o meu favorito. O do pastor, qual é o seu favorito aí? Pastora. Pastor tá de boca cheia, gente. Ó, gente... Qual é o seu favorito aí, pastor? Sendo a pizza da Get, todas são as minhas favoritas. Entendeu? Oi, meu amigo. Seja muito bem-vindo. A sua presença é maravilhosa nesse ambiente. Esse irmão é uma bênção de Deus. Por que a gente bota uma pizza maravilhosa aqui? Não é só pra te deixar com vontade. Você pode comer essa pizza maravilhosa junto conosco aí na sua casa. iFood. Obrigado. Ah, o Pablinho tá de boca cheia. Deixa eu continuar. iFood. Get Coffee no iFood. Ah, mas eu gostaria de comer essa pizza quentinha aí, recém-saída do forno. Vai chegar quentinha na sua casa. Caso contrário, você pode vir aqui e comer conosco. Você já imaginou uma mesa dessa? Pastora Natiele, pastor Ivair, tudo sentado na mesa e você comendo. Não é só pizza que tem, tá, gente? É tapioca. Hoje tinha um combo de hambúrguer que eu quase troquei pizza por hambúrguer pra vocês. Mas aí eu lembro que a pastora Natiele gosta de uma pizza de milho. Não é seu sabor favorito? Os olhinhos dela. Eu falei, milho não, então com vamos de bacon. pizza, né? Qual? Milho com bacon. Milho com... A Pablina... Amigo, você precisa me ajudar? Você sabe, né? Tá. Então, assim, tem QR Code por aí na tela. Todas as vezes que você lembrar de pizza, tá aqui, ó. A melhor pizza pra você. Grande Florianópolis, pede pelo iFood. Get Coffee envia pra vocês numa velocidade da luz, porque vai no fogo do Espírito Santo, então chega quente. É verdade. É glória. E não é só pizza, tá? Do doce ao salgado, eles estão com assim... O pastor não consegue nem falar. Vai, pastor. Vale ressaltar que além da caixa, ela vai dentro de uma embalagem térmica. Sim. Que ela mantém por 30 minutos a temperatura que ela sai do forno. Isso então é incrível. a pizza chega quente na sua casa. Entendeu? Eles são incríveis. Eles são incríveis. Pizza de E Floripa. agora eles estão aqui colocando pizza na nossa frente. Como é que faz para continuar falando com essa delícia? Eu falo, que eu gosto de falar. Enquanto eles estão de boca cheia, eu vou, entendeu? Falando com vocês, não tem problema. Amiga, liberasse a boca aí? Liberei, gente. Vem pra Get Coffee. Deus, vem tomar um café com a Pabline na Get Coffee, com a Blue, com o pastor Ivair, com a pastora Natiele. A pastora Natiele gosta de um café. Todos do cardápio ela gosta. Não tem erro. Todos ela gosta. E se servir pizza de milho, então, fechou. Ela vai madrugada dentro com a gente. É isso aí. Vamos aproveitar, então, Márcia, esse momento mais que a gente está aqui comendo e coisa, e fazer... Eu batizei hoje, eu batizei hoje esse episódio, esse quadro de Maná Express. Gente. O que é o Maná Express? Não, ela vai explicar enquanto eu como, porque isso aí, esse querida, nome dela foi maravilhoso. O Maná Express são perguntas que a gente vai fazer, perguntas simples, e a resposta tem que ser muito rápida. Primeira coisa que vir na cabeça de vocês. Não, mas tem que ser realmente rápida. Pode pensar. É assim, ó. Papum, entendeu? Por isso que é Maná Express, é rápido mesmo. Pediu, já desceu, já tá lá pronto, entendeu? Pergunta bem simples, gente. Primeiro, assim, ó. Quem demora mais pra se arrumar? Ele. Ela. Muito bom. Alinhadíssimo. Gente, porque agora... eu acho que nesse cabelo aí tem alguma unção diferente, aí você não acha, Márcia? Tem. Tô achando que vai um gel e isso, aquilo. Né, pastora? Mas amém. Tá, mas aí é quem? Ele. Eu falei que era eu. Entendeu? É sobre isso. Tá.
Qual música vocês colocariam para animar um culto às 7 horas da manhã? Novo dia. Você saiu muito bem. Sobre isso. É sobre isso. Versículo favorito do momento. Deuteronômio 28. O que diz Deuteronômio 21? 14. Amém. João 3,14. 3 ou 3? 3. 3. Desculpa, pastor. Descontrole. Só pra quem pegou referência. Foi. Deixa eu passar. Errei, gente. Errei. Fui moleque. Um hábito que vocês não abrem mão no dia a dia. Tomar banho. Tomar banho. Eu tomo muito banho. Gente, eu pensei em muitas coisas menos o banho. eu tomo muito Eu banho. achei que ela ia dizer assim, E eu troco muita roupa. troca mesmo. E banho ela toma o tempo todo. Gente, eu tô chocada. Eu acho que eu tenho um toque. Tem um leve Banho, toque. banho e oração. Banho e oração. Banho. Não, tipo... Oração, até se falasse, a gente ia falar, ia colocar vale. no lado que não vale. Ah, leitura da Bíblia, É. não vale. A gente quer saber de outras coisas mesmo. É, banho. Mas tomar banho é uma coisa que achei interessante. Inclusive, final de semana a gente tava falando tenho disso. que tomar banho. Chega em casa, Chego meio-dia. em casa, a primeira coisa que eu faço... Quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é tomar banho. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tomar banho. Eu não consigo usar a mesma roupa 2 vezes. Então, a roupa No que eu inverno uso não hoje... rola, assim, vender um banho, assim? Não, em hipótese alguma. Gente, eu tô chocada. E não Limpíssima, existe amiga. a possibilidade vendeu de um banho, né? Eu sou um Não, pouco eu usar a chata com mesma o banho roupa. também. Eu sou um pouco chatinha. A roupa que eu uso Ai, gente, hoje pelo amor de Deus. não é a mesma que eu consigo usar amanhã. Ah, não. Acho que eu tenho um toque. Ainda tem alguns. Ah, gente, é só a impressão da pastora. Só a impressão. A psicóloga perdeu um parafuso. Tá tudo bem. E por último, e não menos importante, qual foi a coisa mais engraçada que já aconteceu em um culto? Com vocês, obviamente. Pode ser com vocês na cena ou que vocês presenciaram. Não, tinha que ser um mico próprio. Aí Eu acho que faz mais sentido tinha que também. ser algo que você passou. É, esse que te digo. Meu também. Deus. Nunca derrubou o microfone, pastor? Não. Nossa, ele bem rápido. Não. Eu lembro Nunca. A única coisa que me vem na cabeça agora é o tombo do Thiago no culto do domingo. Agora. Meu Deus. Que ele caiu do alto. Mas não lembro de um mico assim. Não lembro, assim. Não. De algo. Não. A Meu gente Deus, está gente, indo eu tenho culto muito vários. normal, viu? Eu tenho vários. Eu tava uma vez na igreja que meu pai dirige e era pra dar uma saudação. E eu acho que era a minha primeira ou segunda saudação. Sabe o que é saudação, amiga? Sei, A palavra amiga, curtinha. E aí eu peguei o microfone, eu liguei o microfone, só que quando eu fui colocar pra outra mão, eu virei. Eu falei com o microfone assim, o microfone virado. E meu pai, fiz esse microfone! Eu... Acredita que eu fiz isso, amiga? É porque às vezes dá um nervoso, Eu né? não me senti nervosa, mas eu tirei o microfone assim e falei com ele ao contrário, assim, ó. Bem Falei, tranquilo. gente, tudo bem. Pessoa mais normal. Eu podia ficar a noite toda falando coisas que eu já fiz. Melhor não. Que daqui a pouco quem vira meme sou eu. É isso. Mas, gente, assim, eu nem acredito, Foi? mas a gente já tá indo pro, Ah, não, pro nós temos que finalmente. puxar mais uma polêmica. A gente passou muito rápido. Passa. Vocês sentiram que passou muito rápido? Oh. Passou muito rápido. Isso, a Gente, gente é tava... meia-noite, mas- Eu acho que a pastora tem que deixar considerações finais. Com certeza, a gente Eu já tá acho esperando. que a pastora gosta de falar e ela tá muito quietinha. Então ela tem que largar considerações finais. Que ela Por não gentileza. falou e gostaria Ela de fala, falar. eu vou comer. O jeitinho Isso, dela isso. pra mim. Fala que a gente Eu vai comer, acho pastora. que, como consideração final, eu quero deixar uma convicção baseada em uma palavra, que foi muito que o pastor Raik trouxe hoje, né? Que quando você tem uma palavra, basta uma palavra. Eu, em 2018, fui diagnosticada com endometriose. Então, hoje, para a medicina, eu não gero filhos. Uau. E desde o momento que eu entendi isso, eu precisei me movimentar baseado em 2 caminhos. Ou eu creio no Deus que eu sirvo, ou eu creio na medicina. E eu resolvi crer no Deus que eu sirvo. E por crer no Deus que eu sirvo e descansar nele, o Senhor começou, há um bom tempo para cá, a sinalizar inúmeras palavras. E ele foi muito pontual. Então, para quem tem endometriose e já passou por isso, ou vivencia isso no dia a dia, sabe o que é ter Sim. um quadro de endometriose. É uma mulher que ela está o tempo todo
inflamada, com dores e dores e dores, e não só no seu ciclo, mas também fora dele. Então, é uma mulher que, para a medicina, você não é uma mulher normal. Você não vive uma vida normal. E eu comecei a me posicionar em oração. Eu comecei a falar para Deus que eu não aceitava mais viver essas coisas. Sim. E eu precisei me posicionar em oração no sentido de dizer: Tu és o Deus que cura. Uau. Então, o Senhor vai me curar. Amém. Tu és o Deus que restaura. Então, Tu vai me restaurar. Então, teve dias em que eu orava pelas pessoas ali na frente da igreja e eu não tinha forças para estar ali na frente de pé orando pelas pessoas. Nossa. Porque a minha endometriose, ela sempre esteve muito centrada na região do meu intestino, onde ela acaba deslocando uma dor muito severa para as minhas pernas. Então, tem dias que, de fato, eu não consigo ficar muito tempo de pé, então eu procuro ficar mais sentada. E teve momentos assim que eu não conseguia ficar ali em pé. Tá. E aí teve momentos que eu vim aqui para trás, inclusive foi num domingo de manhã, eu sentei aqui nas últimas cadeiras da igreja e eu abri as minhas pernas, coloquei a cabeça no meio e eu falei: Deus, se o Senhor não quer que eu gere filhos, não tem problema. Eu aceito não gerar filhos, mas o que eu não aceito, Senhor, é pregar a Tua palavra, estar dentro da igreja, servindo o Teu reino, servindo os Teus filhos, gastando a minha vida por amor ao Teu reino, sentindo dores, dores de parto. Então, se possível for, Senhor, afasta de mim essas dores. E eu nunca mais, assim, senti as dores que eu sentia. Deus. O Senhor, Ele restaurou as minhas pernas, eu nunca mais tive aquelas dores, nunca mais tive aquelas contrações que eu sentia, e o Senhor foi restaurando. E aí, naquele dia, eu levantei e eu fui para frente. Eu não sei se você vai lembrar que tinha aquelas mulheres de Portugal. E elas, sem saber de nada, elas olharam para mim e elas falaram: enquanto você ora por nós, o Senhor cura você. Nossa. E ali eu vi que era o Senhor. Então, eu comecei a declarar. Eu entendi que se eu declarasse, se eu profetizasse, a palavra ela ia se cumprir. Sim. E aí eu comecei a declarar, eu comecei a profetizar, e o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a trazer à existência aquilo que Deus já me falou que existe no céu. Amém. Então, a minha filha Carmela, ela já foi gerada no céu. Ai, gente. Então, eu trato como se ela já estivesse aqui na Terra. Uau. Então, às vezes, eu sento de noite e eu converso com ela. A gente foi fazer uma viagem para os Estados Unidos, a gente foi para Orlando. Eu falei para o Ivo: eu vou levar uma Minnie para Carmela, vou levar a Minnie para Carmela, vou levar o Mickey, vou levar o casalzinho para ela. Trouxe todo E aí, mundo. esses dias, uma pastora chegou e falou assim: pastora, eu não sei porquê, mas o Senhor falou que esse era o presente que você precisava ganhar. E ela me entregou uma Bíblia de uma criança. E aí, às vezes, eu sento de noite e eu conto historinha para ela. Eu disse: minha filha, vem cá, a mãe vai te falar, a mãe vai te mostrar como é que é. E eu conto as coisas e eu vivo as coisas com ela como se ela já estivesse aqui. Sim. Porque eu creio nesse Deus que Ele faz e Ele confunde a medicina. Sim. Então, o Senhor já declarou, e a última experiência que eu vivi, assim, que foi, de fato, assim, que me fez entender, foi que agora, quando a gente estava lá, eu acabei tendo que cancelar o meu plano da Unimed por conta de que eu ativei o meu CRP, então eu perdi meu MEI. E a minha Unimed estava ligada ao meu MEI. Então, eu acabei perdendo a minha Unimed para a gente contratar novamente. Tinha toda uma burocracia que não compensava. Claro. Nós ter que iniciar tudo do zero. E aí, quando eu estava assinando aquela quebra de contrato, eu disse: Deus, às vezes, por isso que eu digo que a misericórdia de Deus ela é maravilhosa, né? E aí eu disse: Deus, às vezes eu estou insistindo em algo que não é para mim. Nossa. Não é para mim. Então, tá tudo bem se o Senhor não quer que eu gere. Tá tudo bem. E aí eu assinei aquilo, enfim, e segui a vida, feliz da vida em Estados Unidos. Difícil você vai estar triste nos Estados Unidos. Mas eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí, quando eu estava já aqui, né, no Brasil, novamente na igreja, tinha o profeta Saulo. Nossa. Ele estava ali ministrando, e ele estava ali falando. E aí eu coloquei a mão novamente na minha barriga e eu disse: Deus,
para mim, ainda há esperança. Sim. E eu comecei a orar e eu disse, Deus, às vezes não se trata nem de mim, mas se trata de mulheres que podem estar aqui. E que a medicina desenganou essas mulheres e fez elas acreditarem que elas são inférteis, que elas não vão gerar. E eu disse, usa a boca do teu profeta para falar com essas mulheres, para falar o nosso coração, para ministrar algo. Porque eu vejo que Satanás tem atentado muito na área que para o Senhor é sinônimo de sucesso, que é o útero, porque o útero gera. Isso. E eu comecei a falar com Deus assim, eu dizia, Deus, usa a boca do teu filho precisa falar com a tua igreja. O teu filho precisa falar com as mulheres que estão aqui na tua igreja. E eu nem terminei de falar assim, e uma irmã veio por trás de mim, eu não conhecia essa irmã, não tinha tido contato com ela. E ela veio por trás de mim assim, ela disse, Senhor, teu Deus que fala contigo. Nossa. Eu te tirei dessa nação e te levei para outra nação para te mostrar que sou eu quem cuido de você. Amém. Quando ela falou isso, eu entendi que era o Senhor. Porque como que ela ia saber que eu tinha saído da nação? E aí, ele frisou, ele disse assim, há 3 meses atrás, eu te prometi um filho. E eu não te darei um filho, eu te darei filhos. Eita, para Deus. mostrar para a medicina que quem faz sou eu, não é a medicina quem faz. O último laudo quem dá sou eu, não é a medicina quem dá. E aí, 3 meses atrás, nós estávamos na conferência de mulheres. E na conferência de mulheres, uma irmã liberou a palavra. Que ela me via grávida de uma menina. Eita, Deus. E aí o Senhor disse, e eu te prometi, eu não sou filho do homem para mentir. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Aquilo que eu prometi, eu vou estabelecer. E aí eu disse, amém, Senhor, eu recebo e eu creio nisso. Então, é baseado nisso que eu firmo a minha vida. Amém. Eu não olho para o natural, eu olho para o sobrenatural. Amém. E aí, quando eu comecei a aprender e entender que eu preciso trazer para o meu natural aquilo que já existe no sobrenatural, eu comecei a viver uma vida diferente. Uau. Então, eu me movo hoje entendendo que a Carmela já está aqui, ela já está entre nós, ela já é bem-vinda, e eu brinco sempre com o Iva que ela tem que ter o coração da mãe dela e a mente do pai dela. Isso numa criança que vai vir agitada. Eu digo, não, eu falo, e essa semana eu ainda falava pra ela, dizia, minha filha, e você tem que ser calma igual o teu pai. Calma, não mulher. pode ser. Tu tem que ser autêntico igual a tua mãe, porque o teu pai, às vezes, ele é muito sério, ele é muito fechado. Mas, pelo amor de Deus, que tu não venha com a mente da tua mãe. Meu Deus. E eu fico ali, sabe, às vezes conversando com ela. Semana passada a gente tava lá em casa. E aí eu tava assim, ó, porque lá no nosso apartamento tem uma escola, Maple Beer, atrás, assim. E eu tava lá sentada, assim, olhando, e a Iva chegou, tipo, o que tá fazendo? Eu falei, tô vendo se a Carmela tá no recreio. Então são pequenas coisas que eu já trago pra existência, porque eu creio que esse vai ser, assim, um testemunho, assim, que vai impactar muitas vidas. Amém. E eu creio, assim, que o Senhor vai fazer, de fato, isso se concretizar para que o nome dele seja exaltado e não o nosso, né? Glória a Deus. Ai, gente. Pastor Ivaí, né? Falar alguma coisa pra gente respirar aqui. Pra gente conseguir dar uma deixa. Gente, para minhas considerações finais, eu só deixo uma história, uma passagem bíblica. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 11, vai trazer o relato de 10 leprosos. Né? Eles vão atrás de Jesus pedindo a misericórdia, clamando a misericórdia. Né? Clamando por misericórdia para que eles possam ser curados, para que eles possam ser restaurados, porque eles queriam voltar a viver num contexto, eles queriam voltar a viver como alguém normal, né? Dentro da comunidade, inseridos na comunidade com suas famílias. E Jesus, ele não faz nenhuma oração. Ele só dá um comando. Ele fala assim, ele dá um comando para eles: vai e apresentem-se ao sacerdote, né? Se apresentem ao sacerdote. Ele não orou, ele não falou vocês estão curados, ele deu um comando. E eles não questionam, eles simplesmente viram e eles vão em direção ao sacerdote, vão em direção ao templo, né? Como obediência. E no caminho de ida até o templo, até o sacerdote, eles percebem que eles estão curados, restaurados. Uau. E é isso que a obediência, ela
faz com a gente. Quando nós obedecemos, simplesmente ouvimos a voz do Senhor e obedecemos. A palavra do Senhor diz que todas as bênçãos, elas virão e elas nos alcançarão. Amém. Nós não precisamos correr atrás de nada. O Senhor, Ele faz com que ela nos alcance. Né? Amém. E o mais engraçado é que um deles volta, né? E ele se lança aos pés do Senhor para agradecer, para glorificar Deus, para exaltar Jesus por aquele momento. O ápice, ele foi curado, ele foi restaurado. Amém. Só que os 10 foram restaurados. Todos estavam agradecidos porque foram curados. Só que um volta e se lança aos pés. Amém. Então, gratidão vai além de falar que tu é grato a Deus. É você se lançar aos pés do Senhor todos os dias, num ato de humilhação, num ato de redenção, num ato de dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me restaurou, o Senhor me deu mais um dia de vida, o Senhor me curou, o Senhor me sarou, o Senhor tem me sustentado. Amém. Então, que de verdade essa gratidão, ela saia dos nossos lábios, ela invada as nossas atitudes. Amém. E nos leve aos pés do Senhor todos os dias. Glória a Deus. Com certeza a nossa vida ela não vai ser a mesma. O Senhor, Ele tem graça e graça abundante sobre você, sobre todos nós aqui. Amém. E vai ser extraordinário que Deus, Ele fará na vida de todos nós aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, Amém. Deus. Gente, aí? Eu tô tentando respirar aqui ainda. Tema sensível, mas enfim, isso é coisa para outro episódio. Vamos fazer um podcast sobre isso, somente. Sobre isso. Mas, gente, fala pra mim, você gostou desse episódio? Assim, eu não sei vocês, mas eu tô aqui em lágrimas, acho que porque me tocou, e eu espero que tenha falado com você também. Então, para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas, curta esse vídeo, comenta o que Deus falou com você, compartilha também. Às vezes, como a pastora comentou aqui, compartilhou um pouco do testemunho deles, o pastor também. Tem muitas pessoas que muitas das vezes você conhece, que está passando por situações parecidas. Então, esse é o momento de você ser luz na vida dela, ser o nosso missionário digital, né, Márcia? Isso mesmo, o missionário online está ativo, em caminho. São vários assuntos, né? Nós falamos de muitos assuntos, nós sabemos que a vida na palavra, e aqui foi entregue vida. Então, compartilhe. O Senhor vai te dizer para quem que é para você encaminhar, né, amiga? Sobre isso. E não se esqueça de se inscrever, porque quando você se inscreve, você recebe notificação. Amém. Segue nós também em todas as redes sociais, porque, assim, vocês já viram que a Get é movimento, né? É muito movimento. Então, é preciso que vocês estejam atentos aí nas redes sociais para saber de todos os episódios e de tudo que vem acontecendo e que vai continuar. Vem muita coisa boa pela frente. Glória a Deus. Gente, então, esse foi mais um Podget, momento que a gente compartilha e transforma a vida de outras pessoas, Amém. Viver a vida na vida, né, Márcia? Isso. Então, gente, até o próximo episódio. Esperamos por cada um de vocês. Beijão.